Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. Hoje nós vamos falar a respeito do pastor Adeildo Costa. Ele confessa usar drogas e chora, mas e o que você não sabe? Até o final do vídeo você vai saber. E antes disso, antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse, desse o seu joia, fortalece o canal compartilhando e ativa o sininho de notificação. Sempre que chegar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Muito bem, sem demora, vamos lá. Todos nós que somos do meio evangélico, católico, enfim, do meio cristão, quase todos devem ter visto o testemunho do pastor Adeildo Costa, ele confessando ser dependente químico e até aí sem novidade, até porque pastor Adeildo Costa é um ser humano como outro qualquer. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Repara que esse rapaz vive dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Então você pode notar que esse rapaz passou por dificuldade. Ele virou pastor de porco. E a Bíblia diz assim, ó, ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, ou seja, ele queria o alfarroba do porco e ainda assim ninguém o dava nada. Vamos resumir, ele estava passando fome. É a pessoa, no caso aqui, isso aqui representa a pessoa que se afastou da presença de Deus e agora ele passa a ter necessidade. Eu não sei se o pastor Adeildo se afastou da presença de Deus, literalmente não indo às igrejas, dando um tempo, ou se ele ia, mas o seu coração estava longe de onde ele estava, até porque nós sabemos que há pessoas que só levam o corpo na igreja, sua cabeça está em outro lugar. Fato é que, olha só o versículo 17, é aqui que eu quero focar. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, a história aqui é bonita. Esse filho pródigo, ele voltou ao pai, ele se conscientizou. Então, a partir do momento que o pastor Adeildo Costa ele confessa, ele se conscientiza, o reino de Deus, a obra de Deus, não toma prejuízo e nem a alma dele. Por quê? A obra de Deus necessita não só dele, mas de tantos outros, porque muitos são, a vinha é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, ambos se beneficiaram, a alma dele e o reino de Deus, a obra de Deus. Agora eu quero falar uma coisinha aqui para você. Isso você deve ter visto, se não viu, tá sabendo aqui pelo nosso canal. Porém, o que eu tenho visto é, quando eu vejo desigrejados falando, aí tá vendo, eu falei que essas pessoas da igreja não prestam, aí que não sei o que tem e tal. Eu não vou contratar um detetive particular para ficar na vida dos desigrejados vendo o que eles fazem de errado. Até porque se fizerem não vão confessar. O pastor Adeildo confessou porque é diferente, ele está dentro da igreja. Então há um temor de Deus, há um respeito para com Deus, diferentemente dessas pessoas que não vão na igreja e fica querendo dar um de profeta aqui no YouTube, ou no Facebook, Instagram ou qualquer outro lugar. Fato é, a Bíblia, ela nos orienta a ter misericórdia. E agora eu quero contar um pouquinho do meu testemunho e já vou encerrar. Eu também sou pastor. Eu me apresento como irmão Medeiros porque eu quero, da maneira mais humilde possível, me apresentar. Mas sou pastor e eu sei o que é bem, o que é uma igreja. Eu já estive em